Examinando as Escrituras, livro de Gênesis, capítulo 37, vamos iniciar agora pelo versículo de número 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então José é o espiritual, ele tem dons, tem discernimento, tem sabedoria, tem ciência, e ele sabe qual estilo de vida ele deve viver para agradar a Deus. Ele é como Abel, que tinha dom, discernimento para o culto, ofereceu uma boa oferta. Deus se agradou da oferta de Abel. Mas Deus não se agradou da oferta de Esaú. Então veio a ira, o ódio, e Esaú matou o seu irmão Abel. Nós vamos ver aqui José levando más notícias para o pai, porque José é espiritual, ele tem os frutos do Espírito Santo, ele tem os dons espirituais, ele sabe que deve andar em misericórdia, honestidade, falando sempre a verdade. E ele sabe que a prática do mal vai trazer a ira de Deus sobre o seu povo, sobre os seus irmãos. Ele sabe que você não pode praticar o mal, porque Deus vai julgar, Ele é juiz, porque nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Paulo diz que por estas coisas, pela carnalidade, pela avareza, pela maldade, é que vem a ira de Deus sobre este mundo, sobre esta geração, é que vem o juízo de Deus. Moisés sabia disso. Moisés sabia que o sangue do cordeiro havia purificado a casa dos israelitas, eles não viram morte dos primogênitos, foram salvos pelo sangue. Mas Moisés sabe que para atravessar o deserto e chegar à terra prometida, deve haver santificação, a lei, a obediência, e a palavra de Deus inteira sabe disto, que o sangue promove a redenção dos pecados do passado, mas que é necessário nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, andar em justiça, que o justo viverá pela fé. Você deve procurar andar em justiça diante de Deus. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Que o povo foi expulso aqui dessa terra de Canaã, terra das peregrinações dos pais de Jacó, de Abraão, de Isaac, foi expulso por causa da maldade, porque eles odiaram José, não aceitaram a revelação, não aceitaram o dom espiritual, não aceitaram o Espírito Santo agindo entre eles, e é por isso que eles saíram e foram para o Egito, porque José foi para lá, a bênção foi para lá, a revelação foi para lá, eles acabaram tendo que ir e acabaram se tornando escravos no Egito. E para que eles voltassem a possuir a terra de Canaã, a terra prometida, eles teriam que ter uma nova conduta. Por isso Deus dá a lei a Moisés, e tem que andar em santificação. E essa palavra vem para nós até os dias de hoje. O Novo Testamento vai falar isso, Jesus vai falar isto, vai reforçar esta mensagem. Os céus não podem agora estar recebendo más notícias a respeito do povo de Deus na face da terra. Tem que chegar um aroma suave de vidas consagradas, que fazem bem, que amam a verdade, que dão esmola, que ajudam o necessitado. Nós temos que aprender que o Deus dá o dom, nós temos que compartilhar, nós somos abençoados, nós temos que ajudar os necessitados, os pobres, temos que andar em espírito, temos que nascer de novo, temos que amar o próximo. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de salvação, essa é a mensagem das Escrituras, na qual nós encontramos a vida eterna. E nós vemos aqui que o homem batizado com o Espírito Santo, José, é o homem da santificação, é o homem da obediência a Deus. Jacó o amava porque José o obedecia. Jesus disse: o Pai me ama porque eu faço tudo o que Ele quer, tudo que Ele manda, tudo que eu aprendi com Ele.
as minhas palavras não são minhas, eu falo aquilo que eu ouvi do Pai. E Ele diz para que nós também façamos igual e venhamos a obedecer a Cristo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então nós aqui temos José como este exemplo, que amava o pai, Jacó o amava, e ele buscava santificação, e ele já tinha o entendimento, o discernimento, para dizer: meus irmãos, não mintam, não roubem, não sejam desonestos nos negócios, não façam isso. Então levava más notícias para o pai, determinando ali que havia um perigo, que havia uma possibilidade, ou praticamente uma certeza de que se não houvesse arrependimento do pecado, se não houvesse o propósito de melhorar na presença de Deus, de fazer o bem ali na terra prometida, eles seriam expulsos da terra prometida. Viria alguma coisa ruim. Por isso que José os alertava e contava para Jacó, porque José sabia que não ficariam impunes. E até hoje, até agora, Deus é o mesmo e não mudou. Nós temos que obedecer a Deus, amar a Deus, praticar a vontade de Deus. Aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama, prova este amor, guardando o meu mandamento, a minha palavra. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então Israel, que é Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, o homem de Deus, o homem da bênção. Não vou sair daqui enquanto eu não for abençoado. Ele já tinha um discernimento espiritual, assim como Isaac, a sua mãe, principalmente, teve discernimento espiritual para passar a bênção para Jacó. Jacó já teve o discernimento espiritual para passar a bênção do amor, a bênção da continuidade do ministério, do Espírito, do dom, do batismo com o Espírito Santo para José. Então o amava, e ele teve então uma túnica talar, colorida, ampla e de mangas compridas, para diferenciar dos seus irmãos. Essa é a obra de Deus, essa é a obra do Espírito Santo, é a obra da revelação. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então José já tinha esse discernimento. Quando José falava dos seus irmãos para o pai Jacó, ele já sabia que ali havia uma raiz do mal, do ódio. Eles já odiavam a José, eles eram invejosos, eles eram avarentos ao extremo, eles queriam mais coisas e eram desonestos, e mentiam, enganavam o próprio pai, faziam tantas coisas com a carne. Eles pareciam com o tio Esaú, tinham essa tradição familiar dessa divisão entre a carne e o espírito. Os seus irmãos ali, quando se reuniam, quando faziam ali as suas conferências, falavam coisas erradas, que José, sendo espiritual, já tinha discernimento, que eles eram gananciosos e que a qualquer momento isso iria acontecer. Eles vão odiar qualquer um que os ameace, para que eles não consigam alcançar os seus objetivos. Vão usar a força e a violência, e não a fé, o Espírito de Deus. Já José usava a força do Espírito, confiava, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E José, ele viveu essa palavra, mesmo que ele não tenha ouvido, mas o próprio Espírito que testificou para o autor da palavra do texto, testificou no coração de José, pelo Espírito: vou confiar, vou descansar, vou amar os meus irmãos, porque o que Deus tem a fazer, Ele fará, ninguém vai impedir. Mas os irmãos, como estavam na carne, eles achavam que tinham que lutar, matar, roubar, enganar para progredir na vida. E José sabia que essa é a visão errada, essa é a visão da carne, que o apóstolo vai dizer que são essas atitudes da carne, de quem não tem o Espírito, é que causa divisão entre nós, entre vós, e já causou aqui divisão no meio da família,
porque um era espiritual, os outros todos o odiavam. E o pai, tendo discernimento, revelação espiritual, não podia amar, não podia fazer a vontade de Deus, porque eles eram carnais. Eles queriam ter o domínio da situação, da evolução, da herança, da administração daquele patrimônio que eles já tinham, os rebanhos, já tinham a terra, e aquilo os impedia de dar lugar ao Espírito Santo. É o que nós temos falado, que é o retrato da igreja, que ao aumentar o seu patrimônio, ela já não pode mais dar lugar, liberdade ao Espírito Santo, que ela precisa administrar, porque há dinheiro envolvido, e não se pode deixar de qualquer maneira ser dirigido uma instituição com tanto patrimônio pelo Espírito. Eles não querem perder nenhum centavo, eles querem, muito pelo contrário, às vezes até lucrar mais do que deviam, algo que vai desagradar a Deus. O espiritual vai saber e vai dizer: Deus não vai abençoar esta obra, Deus não vai abençoar este ministério, vocês estão se enganando, vocês não podem tomar o nome de Deus em vão, vocês não podem abrir um lugar, um templo que for, um prédio com salas, com terreno, em nome de Deus, usando princípios materialistas, usando uma administração totalmente voltada ao lucro, a fazer coisas mal feitas, a não servir ao próximo, não amar o próximo, para defender o seu lucro, o seu patrimônio, deixando de servir a Deus, deixando de obedecer a Deus. Já não ajudam ninguém, não dão nada a ninguém, não socorrem o aflito, não socorrem o necessitado, não querem pessoas com problemas no seu meio, não querem pessoas pedindo ajuda, não querem pessoas debilitadas de todas as formas, mental, psicológica, financeira, com doenças, com problemas emocionais, já não querem mais, porque estão em um negócio, e o negócio tem que dar cada vez mais lucro, e não se pode ajudar com o mínimo, com uma esmola, com poucos reais, um necessitado. Perdeu-se o rumo. Deus vai falar, o Espírito de Deus vai falar: ajude, socorra. Fui eu quem mandei. Estava meditando na palavra de Deus e o profeta ali passando pela sua luta, pela sua dificuldade, Deus consolando o profeta Elias e dizendo: já mandei os corvos te alimentarem. Então nós vemos ali as pedras clamando. Deus precisa mandar os corvos alimentarem, porque não há um servo de Deus, não há ninguém que se coloque na brecha para alimentar, para Deus mandar o Espírito de Deus revelar, falar, para ajudar. Não há ninguém disposto, não há nenhum só, não há nenhum justo sequer se colocando na presença de Deus para ouvir o Espírito de Deus falando: ajude, socorra ao aflito, meu filho, meu servo está caído. Ajude. São todos como aquele filho lá do pai do filho pródigo, o irmão mais velho, que se indignou de estar socorrendo o seu irmão que havia gastado tudo, porque não há oportunidade, não há liberdade para o Espírito Santo, porque a vontade de crescer na arrecadação e no lucro é colocada em primeiro lugar. Não pode haver gastos desnecessários, indevidos. Não cabe a nós socorrer e ajudar. Então já estão fora da visão de Deus, não serão abençoados, virão crises, virão problemas, sim, vão acontecer. Foi exatamente o que José alertava: virá tempos difíceis, vocês vão sofrer, vocês vão perder a sua terra, vocês serão escravos, porque vocês não estão dando ouvidos ao Espírito Santo, não estão disponíveis para Deus. Vocês estão na terra da promessa, Deus os trouxe aqui, falando com Abraão, Isaac, Jacó, por profecia, por revelação, dando da maneira como vocês receberam, de graça. Deveriam estar sempre dispostos a de graça ajudar o mais pobre, o mais necessitado. É isso que Deus quer. Você tem que estar disponível para Deus, para obedecer a Deus, para ouvir a voz de Deus e não endurecer o seu coração, mas obedecer, amar, ajudar, socorrer. Deus quer um povo zeloso de boas obras, um povo que Deus possa falar no meio deste povo através de revelação, de sonho, de profecia. Este povo está disposto a obedecer, este povo vai fazer.
Este povo vai ter discernimento que aquela é a voz de Deus, que ajudar o necessitado, que socorrer a viúva, o órfão. Essa é a verdadeira religião, essa é a palavra de Deus, essa é a revelação de Deus. É isso que o profeta vai revelar, é isso que Deus vai falar, é isso que Deus estava aqui falando através de José, porque José posteriormente vai ajudar os seus irmãos, vai socorrer a família, vai receber no Egito, vai dar alimento, vai dar cuidado. Este é o homem de Deus, essa é a palavra de Deus, essa é a verdadeira profecia. E José já está dizendo: vocês estão fazendo mal, vocês estão mentindo, vocês podem ajudar e não ajudam, vocês são mesquinhos, avarentos, vocês são maus, pois o mal virá sobre vós. Pois Deus vai pagar a cada um, vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Mas muitos até se enganam, dizendo que só foi preciso sangue, o que não é verdade. Milhares morreram no deserto depois do sangue, porque tem que haver santificação, tem que haver obediência, tem que haver o amor ao próximo, que é o mandamento de Cristo, tem que haver o amor a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a você mesmo. Jesus até enfatiza mais a respeito do mandamento do amor, dizendo: como eu amei, amem vocês também, e dei a minha vida por vós. Então ajudem o preso, o que tem fome, o que tem sede, o necessitado. Você será mais abençoado, você vai receber mais bênçãos. Ame, glorifique a Deus, adore a Deus, obedeça a Deus, ande em verdade, ande em santificação. Então que você não se perca neste caminhar, nesse dia a dia, no deserto, mas obedeça a Deus. Você que já é lavado e remido pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, agora é chamado para uma nova vida, uma vida de santificação, uma vida de amor, de benignidade, de mansidão, de misericórdia. Oremos. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos pela tua obra, pela tua igreja sobre a face da terra, que haja, Deus, a tua vontade prevalecendo, sendo feito e cumprido assim na terra como no céu. Teu povo aprenda a te servir, a te glorificar, e que cheguem boas notícias aos céus, de que a tua igreja vive pela fé, em justiça, em amor, na prática da tua palavra, não só sendo ouvinte, mas também praticante desta palavra. Abençoa o teu povo, batiza com o Espírito Santo para que este povo possa entender a palavra e ter o poder do Espírito Santo, a autoridade para praticar esta palavra. Eu oro, Pai, com amor por todas as vidas, em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.